Olá, meus irmãos, saudamos a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a nossa querida igreja, a quarta igreja de São Bernardo, abençoe nossas famílias, que Deus nos guarde nesses dias, Deus nos sustente, Deus nos fortaleça. Já estamos há 4 meses de isolamento e vamos aguardar as coisas acontecerem, o tempo certo de voltarmos ao nosso ajuntamento solene. Enquanto isso, estaremos ministrando estas mensagens devocionais aos irmãos. Obviamente, isso jamais vai substituir o culto verdadeiro, né? O culto em que estaremos juntos, mas vamos estar assim fazendo o nosso melhor para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a todos com a sua palavra e que ela traga edificação e conforto ao seu coração. O texto dessa noite se encontra lá em Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 21, será a base de nossa meditação. Que Deus nos ajude e nos ilumine. Diz assim o texto: a cura de um jovem possesso. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Oremos. Ó Deus amado, tenha misericórdia de nós e nos abençoe com a Tua palavra. Possa trazer edificação ao nosso coração, crescimento espiritual. Abençoa a nossa amada igreja, abençoa nossos irmãos, as famílias da nossa igreja. Tenha misericórdia, ó Senhor, e toma-nos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Amados, esse impressionante milagre ocorreu logo após uma experiência muito singular de Jesus com seus apóstolos, com seus discípulos. Ele foi, no início do capítulo 17, narra que Jesus levou a Pedro, Tiago e João a um monte, onde transfigurou-se diante dele e manifestou a sua glória, sua majestade. Foi um momento extraordinário, sublime, em que o Senhor revelou a glória do seu trono, da sua pessoa, da sua divindade. Uma voz do céu foi ouvida, onde o Pai testemunhou acerca do Filho. Que momento muito especial, que momento extraordinário eles experimentaram. Em seguida, no versículo 9, diz assim: descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Então eles desceram do monte e foram ao vale. E ali no vale encontra esse quadro, essa cena difícil. Esse pai, com um problema sério com seu filho, leva os discípulos de Jesus para ser curado, para ser liberto. E infelizmente os discípulos não puderam realizar aquilo. E quando Jesus se aproxima, imediatamente o pai corre a ele e pede assim a sua misericórdia. Clama pela sua misericórdia para que cure o seu filho, para que assim liberte o seu filho daquele mal terrível que estava cometendo. E assim Jesus, mais uma vez, manifesta seu poder, com certeza, e traz ensinamentos muito preciosos a nós também nesse milagre. Eu gostaria de extrair algumas lições para a nossa edificação hoje nesse milagre, né? Um milagre muito interessante sobre o poder de Jesus, né? Primeiramente, eu quero ressaltar aqui a questão do poder do mal. A questão do poder do mal sobre a vida humana.
a questão sobre o terrível poder do mal sobre a vida humana. Aqui descreve o texto uma criança, um jovem, acometido de uma enfermidade causada pelo demônio. Ou seja, o texto chama ele de lunático, uma questão que afeta a sua mente, uma pessoa perturbada, mas que ele tinha convulsões, ele era jogado na água e no fogo. Ou seja, muitos comentaristas assim entendem que os sintomas, que são descritos não apenas aqui, mas no Evangelho de Marcos e Lucas, esses sintomas mostram muito a questão da epilepsia. Mas uma doença, sim, uma doença que afetava seu corpo e afetava sua mente. Além disso, esse rapaz era surdo e mudo. E além disso, esse rapaz era oprimido por Satanás. Que quadro, que terrível, que terrível. Tinha convulsões, espumando, contorcendo, rolando no chão. Descreve toda a dor, o efeito do poder do mal sobre esta criança, sobre este jovem, né? Mateus diz assim, porque é lunático e sofre muito. Marcos diz assim, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. O evangelista Lucas descreve essa mesma cena da seguinte maneira. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Então, os três evangelistas, cada um com seus detalhes, narram o sofrimento desse rapaz, de enfermidade física, de enfermidade mental e de questão de possessão demoníaca. Há muitos anos, o texto de Marcos relata que desde a infância aquele rapaz era oprimido por esta situação. É assim o poder do mal sobre os seres humanos. Na época de Jesus era muito mais comum, muito mais os casos de possessão, de domínio do homem sobre o corpo, de Satanás sobre o corpo dos homens, né? Hoje é mais raro, mas acontece também, é muito mais raro, com certeza. Mas o Satanás continua afetando a alma, a mente dos homens. Não apenas o corpo, mas a mente dos homens. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, a forma como o diabo tem trabalhado, escravizando as pessoas, tirando as pessoas da presença de Deus, tirando a paz, tirando a saúde mental, muitas vezes, na vida dos homens. Que terrível poder do mal. Quantas situações humanas não são explicadas pela medicina ou pela ciência? Certamente, porque tem questões espirituais envolvidas, certamente. Ainda há a influência do poder de Satanás muito sério na vida dos homens. Muitas questões, pessoas oprimidas, pessoas escravizadas, duramente sofrendo assim na sua mente, na sua alma e no seu corpo. Que terrível ainda o poder de Satanás na vida humana. Mas eu vou voltar a esse assunto mais tarde. Depois nós vemos Jesus ressaltando a questão da fé, a importância da fé. Ele foi trazido perante os discípulos e eles não conseguiram curá-lo. Não conseguiram. Foi a reclamação do pai do rapaz. Olha, eu trouxe os discípulos e eles não puderam curar, não puderam libertar. Eles não puderam curar o menino, o rapaz. Aí Jesus exclama no versículo 17: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? É um lamento de Jesus diante da credulidade, da limitação humana, da falta de fé, não apenas dos discípulos, mas daquela geração, de todos eles. É um fracasso. Mostra assim a limitação daqueles homens no entendimento, da confiança para com Deus. E Jesus trabalha isso assim, essa questão da fé continuamente, né? E é chamado aquele pai a crer na obra de Jesus. E o pai demonstra fé em Jesus, confiança em Jesus. O chama de mestre. E espera de Jesus a cura. Ele exerce a fé. Fé ainda é parcial, mas exerce a fé. E Jesus mais tarde vai repreender, no versículo 20, quando eles perguntam em particular por que nós não podemos curá-lo? Por causa da pequenez da vossa fé. O que quer dizer isso?
a falta de confiança total em Deus. Aqueles homens, algum tempo atrás, foram comissionados por Jesus para sair pelas aldeias e cidades de Israel para pregar o evangelho do reino, curar enfermos e libertar pessoas possessas. Eles tiveram essa missão, eles experimentaram isso. E agora, nessa situação, eles fracassaram. Talvez porque, entusiasmados com as suas conquistas e vitórias, eles confiavam muito em si mesmos. Enfrentaram uma situação espiritual mais grave, confiando em si mesmos. E por isso talvez se perderam, ou talvez negligenciaram a sua fé nesse tempo, nesse período. A sua fé frágil. A nossa fé é frágil se não for a graça de Deus. A nossa confiança se não for a graça do Senhor. Certamente Jesus sabe que somos humanos e que dependemos assim dele para fortalecer a nossa fé, aumentar a nossa fé, fundamentar a nossa fé cada vez mais no Senhor. E nós devemos cuidar da nossa fé acima de tudo e exercitá-la continuamente. Então esse texto nos fala sobre a importância e o poder da fé. Vou voltar a esse assunto mais tarde. E em terceiro lugar, vemos aqui a autoridade de Jesus sobre tudo. Ele é Cristo, Ele é o Senhor, Ele é o Filho de Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Obviamente, ali era mais uma situação. Jesus é aquele que veio sobre a terra e tem autoridade sobre todas as coisas, sobre o vento, sobre o mar, sobre a natureza, sobre a criação, o poder sobre os enfermos e curando toda sorte de enfermidades, qualquer que seja. Jesus é o Filho de Deus. E o poder também sobre as questões espirituais, sobre os anjos caídos, que são os demônios, os espíritos, o poder dele sobre os seres, toda a criação. Ele tem toda a autoridade pertence ao Senhor. E esse texto mostra claramente, também esse texto mostra assim essa autoridade. O evangelista Lucas, quando narra esse milagre, diz assim: quando Jesus ia se aproximando, o demônio o atirou no chão e convulsionou. Em outros lugares, os demônios já se manifestavam com a chegada de Jesus. Ou seja, a aproximação de Jesus já faz, assim, no caso, naqueles dias particularmente, a aproximação de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, já convulsionava, abalava o reino das trevas e os demônios se manifestavam. Essa presença de Jesus, a presença do Rei, o poder do Senhor, já gerava essas situações todas, a autoridade que ele tinha. Depois a sua autoridade absoluta, ou seja, os demônios e espíritos assim, exaltados diante da presença do Senhor, porque sabiam o que ia acontecer. Sabiam a autoridade de Jesus e o poder de Jesus. Aí Jesus exerce essa autoridade e diz assim, Mateus diz, e Jesus repreendeu o demônio e esse saiu do menino. Marcos 9, 25 vai dizer assim, vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste homem e nunca mais tornes a ele. O evangelista Lucas narra assim, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. Assim, firme, simples, direto, é o poder de Deus, a autoridade do Senhor. Tem poder sobre todas as situações, sobre todos os seres. Ele pode curar quem quer que seja, como Ele quiser. Ele pode libertar todas as pessoas. Ele pode transformar qualquer pessoa. Pode estar na condição que estiver, no estado que estiver, onde estiver, o Senhor tem o poder, o Senhor tem o poder absoluto sobre todas as coisas. Ele pode transformar situações aos nossos olhos impossíveis. Ele pode transformar corações endurecidos, que aos nossos olhos são impossíveis de serem mudados. Deus tem o poder de mudar toda situação e qualquer coração e qualquer pessoa. É a autoridade de Jesus. Ele é Senhor, Ele é o Filho de Deus. Tem autoridade sobre todas as coisas. E uma quarta lição importante que esse texto nos apresenta é o seguinte, nós aprendemos sobre as limitações, as fragilidades e a dependência dos discípulos de Jesus Cristo. O texto mostra isso, né? Assim, ressalta esse detalhe, né? Com alguns interessantes notas, né? O fracasso em curar. Eles não conseguiram curar. Eles não puderam curar. Os homens criam expectativas nos outros de que as coisas serão resolvidas. Nós somos assim. E quantas nossas
expectativas são frustradas. Quando nós esperamos que as coisas aconteçam, que façam isso, ou que nós vamos fazer tal coisa. Sem Deus, nós não temos esse poder de coisa nenhuma. Sem a graça de Deus, não temos o poder. Temos que esperar no Senhor, Deus usando os seus servos, e Deus capacitando os seus servos. O pai se frustrou porque os discípulos não puderam curar. Os discípulos se frustraram porque não conseguiram curar. Tem coisas que não estão em nossas mãos, tem coisas que estão na mão de Deus. E temos que aprender que, na verdade, tudo está nas mãos de Deus. Que dependemos de sua graça, dependemos da sua atuação, dependemos do seu poder. Que toda força e habilidade que possamos ter vem do Senhor. Que não há nada em mim e em você que nós não tenhamos recebido do Senhor. Às vezes nós confiamos demasiadamente em nós mesmos. Ou nos frustramos ou decepcionamos. Mas quando nós estamos na mão de Deus, quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor para a sua glória, para servi-lo e fazer simplesmente a sua vontade e realizar a sua obra e fazer a forma como Ele quer, e nós buscamos assim a sua glória e majestade e não a nossa vaidade, isso é diferente. Nós dependemos do Senhor, nós somos frágeis, nós somos limitados, nós somos discípulos. Há em nossa fé uma fragilidade. Quantas vezes nosso coração é tomado pelas dúvidas? Muitas de nossas realizações não são alcançadas porque nós mesclamos a fé e a dúvida, muitas vezes, e pecamos com isso. E nem notamos isso, né? E nem experimentamos uma vida mais poderosa, mais vibrante, mais vencedora por causa de a fragilidade de nossa fé. De nossa própria incredulidade. Vamos orar, como os discípulos o fizeram. Senhor, aumenta-nos a minha fé, dá mais fé, Senhor. E Jesus repreendeu assim a fé daqueles discípulos, e exortando o seguinte: olha, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá. Na verdade, não é literal, é figurado mesmo. A ideia, a intenção de Jesus é usar a figura para mostrar que se eles dependerem e confiarem realmente em Deus, nada vos será impossível. O Senhor dará graça e vitória. Mas se confiarem, dependerem totalmente no Senhor e pedindo em nome de Jesus, na autoridade de Jesus, para a glória de Jesus, será feito. Paulo dizia: tudo posso naquele que me fortalece. Que confiança, que dependência do Senhor, experimentar grandes coisas, alcançar grandes vitórias pela graça de Deus, é maravilhoso. Tenha fé, confie em Deus, confie totalmente em Deus. Que momento é esse, que oportunidade estamos tendo nesses dias difíceis, em que as circunstâncias, as coisas fogem do nosso controle, né? Do nosso controle. Em todas as áreas da existência humana. É um momento importante de aprender com Deus, de aprender a confiar, aprender a depender de Deus e confiar que a graça vem de Deus, que a providência virá, que o socorro virá. Temos esperança. Esperança não apenas em números e planilhas e projeções dos homens, mas esperança em Deus, está no controle de tudo, da nossa vida, esperança de que o amanhã será melhor e vai dar certo. Vai dar certo por quê? Porque estão debaixo do controle, da autoridade, no poder de Deus, e tudo pode melhorar na minha vida, na tua casa, na igreja e na sociedade, porque Deus está no comando, sempre está no comando. A nossa fé tem que estar no Senhor. Temos que alimentar a nossa fé. A fé acima de tudo, não a mente apenas com conhecimento, informações e tal, mas o nosso coração e nossa alma ser fortalecida em confiar em Deus, encontrar em Jesus a resposta para coisas impossíveis, como aquele moço, dominado, escravizado pelo poder do mal, das trevas. Não havia solução humana, mas havia solução em Jesus. O texto fala que quando Jesus ordenou, imediatamente o Espírito saiu e ele foi curado. Você crê nisso? É assim que temos que crer. Na efetividade, no poder, no milagre do Senhor. Acima de tudo, se tiverdes fé, nada vos será impossível. Mas Jesus disse mais assim, no versículo 21. Mas esta casta não se espere senão por meio de jejum e oração.
Está falando aos seus discípulos. Esta situação, o nível, o grau desta situação espiritual exige dos discípulos fé, confiança, o entendimento da batalha, o conhecimento do adversário, no caso é o Satanás, são os demônios ali manifestados, ou seja, é uma batalha espiritual. O crente não pode baixar suas armas espirituais, não pode baixar suas armas. Temos que entender que por detrás dos problemas e das questões e das guerras humanas, há uma batalha se travando, muito maior. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades e principados, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Mas ele mesmo diz, revestimos da armadura de Deus. É isso que temos que fazer, nos revestir da armadura de Deus para lutar as lutas espirituais, mas exercitar a armadura de Deus. Uma vida de oração, uma vida secreta de oração, na presença do Senhor, fortalecendo a alma todo o tempo, vigiando todo o tempo, para ver as investidas contra seu casamento, entender as investidas de Satanás contra o seu lar, as investidas de Satanás contra seus filhos, perceber e ver as estratégias, as sutilezas que isso tem trazido na vida da sua casa, e na igreja, na sociedade, enxergar isso, essa visão espiritual, perceber. Essa casta apenas com jejum e disciplina. Jejum é disciplina espiritual e oração. E por isso aqueles discípulos fracassaram. Estamos nos tornando crentes muito frios. Crentes frios. Oramos muitas vezes de uma forma formal. Aprendemos na infância aquela oração. Ore pelo papai, pela mamãe, pelo vovô, pela vovó, pela minha professora, em nome de Jesus, amém. Aprendemos na infância aquela oração bonitinha, legal ali, foi criado assim naquela oração, mas se tornou, levou para a vida essa oração formal. Olho pelo país, olho pelo pastor, olho para a igreja, olho para os meus irmãos, olho para a minha família, em nome de Jesus, amém. Nós temos que quebrar, irmos mais fundo em nossa adoração, dobrar os nossos joelhos, e os joelhos ficarem ali, ter a capacidade do joelho ficar ali muito tempo ali em oração com o Senhor, falando, clamando, intercedendo, pelas questões todas da vida, da igreja, da sociedade, da família e tudo mais. Para Deus revestir seu povo de poder e autoridade e vencer todas as coisas. E ter discernimento e sabedoria para levar sua casa nos caminhos do Senhor. Sabedoria aos líderes, aos pastores, para conduzir os seus rebanhos no caminho do Senhor. Sabedoria aos governantes, para governarem com justiça, integridade e fidelidade. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus livre a sociedade do mal, do poder das trevas. Orar ao Senhor. Temos que buscar assim, essa casta só com jejum e oração, meu irmão. É muito grande o nosso desafio aqui. Às vezes nós estamos aí com conflitos pequenos, com bobagem, com picuinhas, por coisas pequenas, assim, divergindo com questões de opiniões pequenas, e brigando e conflituando com as pessoas, assim, por coisas tão pequenas, banais, frívolas, pequenas guerras, que não valem nada, que são nada. Temos que realmente investir nas armas espirituais e pregar o evangelho do reino, o evangelho da palavra, o evangelho transformador que vai mudar esse mundo, o evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, depois do grego, e todo homem que nele crê será salvo. Essa é a nossa arma principal, é a palavra de Deus, é o testemunho da igreja nesses dias, né, meu irmão? Então nós vemos assim, tem tantas coisas, que esse texto é tão precioso. Eu destaquei 4 coisas apenas. O terrível poder do mal sobre a vida humana. A importância e o poder da fé. A autoridade de Jesus sobre todas as coisas. As limitações e fragilidades e dependência dos discípulos, de nós. Nossas limitações, temos que reconhecer isso, que precisamos de sua graça. E quero finalizar com algumas aplicações. Nossa meditação de hoje, com algumas aplicações. Primeiro, como os discípulos são totalmente dependentes da presença do Senhor Jesus Cristo. O texto fala assim, enquanto Jesus estava no monte, os outros 9 que permaneceram não conseguiram curar, não conseguiram libertar, porque não tem igreja sem Jesus. Não tem ministério sem Jesus. Não existe ministério sem Jesus Cristo. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Capítulo 15 do Evangelho de João ensina isso. Ele é a videira e nós somos os ramos. E temos que frutificar e dar fruto. Mas só podemos dar fruto se estamos ligados à videira. Ele mesmo diz assim, sem mim nada podeis fazer.
Quão duro é isso para a mente moderna, em que o ser humano é o centro poderoso, o homem, né, consegue. Vai nos outros planetas, o homem consegue. É o ser humano, é o homem contemporâneo, dono de si. Mas a palavra ensina, homem, você é a criatura. E nós, como crentes, discípulos, temos que aprender que nós precisamos de sua graça. Totalmente da sua graça. Uma segunda lição que eu quero deixar é o seguinte, que muito cedo na vida os homens podem ser atingidos por Satanás. No caso desse milagre aqui, esse adolescente jovem, desde a infância, era afligido por essa enfermidade, por essa possessão. Desde cedo. Amados irmãos, provavelmente Satanás não está tomando posse assim, do corpo das crianças e jovens, mas certamente está trabalhando para tomar a mente deles, a mente dos seus filhos, a mente dos seus filhos crianças, dos seus filhos adolescentes. Então, cabe a mim e você como pais ter a oração fervorosa, contínua, como sacerdotes do lar, pelos nossos filhos, educando e criando nossos filhos no temor do Senhor, na palavra de Deus, falando, conversando sobre as coisas de Deus, ou seja, e levando-os a Jesus, falando da salvação em Cristo, mas isso continuamente. Não basta simplesmente levar à igreja, a escola dominical, ou levar à igreja, ou dar um livro, um bom livro. Você tem que trabalhar isso a vida toda. Esse conhecimento do temor do Senhor é nossa responsabilidade de transmitir aos nossos filhos desde a primeira infância. Desde a primeira infância, até os 3 anos de idade, onde a criança tem um potencial gigantesco de aprendizado. Esse é o momento, sim, desde a primeira infância. Orar com ele, falar de Deus, falar da palavra, sim, com muita seriedade. E tirar da vida dos nossos filhos, dos pequeninos, desde cedo as coisas, as influências deste mundo. As influências, os instrumentos que podem fazer mal para a sua mente. Vigie um pouquinho mais, controle um pouquinho mais. Isso, amado irmão, a sua casa nesse sentido. Controle, acompanhe a vida dos seus filhos nesse sentido. Satanás tem levado escravizado muitas pessoas nesse sentido, né? Infelizmente, temos que perceber isso aí. É sutil o trabalhar do maligno da vida das crianças, dos jovens. É muito sutil, mas ele o faz. Ele faz, sabe como? Arrancando do coração aquilo que o pai e a mãe ensinou. Arrancando do coração o temor do Senhor que foi ensinado. Arrancando do coração os mandamentos do Senhor que foi ensinado. E colocando no coração os conceitos, os valores de um mundo corrompido, de um mundo totalmente depravado. Aí vai enchendo a cabeça e o coração, a alma dessa criança, desse adolescente, das coisas mundanas, dos conceitos morais do mundo, dos valores distorcidos desse mundo, onde o bem se tornou mal e o mal se tornou bem. E cabe a você, pai, orar e mostrar o que é certo e o que é errado à luz da palavra do Senhor e trabalhar continuamente. É uma questão espiritual. Terceira lição. Cristo tem um completo domínio sobre Satanás e seus agentes. Então, por mais que o Satanás possa agir para escravizar, e tem feito tirado jovens da igreja, tem escravizado, cegado com as questões desse mundo, arrancado as coisas espirituais, coisas do bem, tem extraído nossos filhos, os filhos da igreja, estão se perdendo. Mas eu quero que você saiba que Jesus tem autoridade maior para curar e libertar e restaurar e trazer de volta todos eles. Ele tem o poder de fazer uma grande obra. É assim que ele faz. O texto diz assim, repreendeu o demônio e este saiu do menino. Então creia no milagre de Deus, no agir do Senhor, na cura de Deus, em trazer, restaurar, resgatar e salvar quem quer que seja. Por mais que tenha se afastado ou abandonado, não tem, impossível para o Senhor. Creia nisso, creia na autoridade e poder de Jesus para transformar e salvar sua casa, sua família. A outra lição é que nós devemos nos preparar, irmãos, espiritualmente em oração pela batalha espiritual. Quero só enfatizar isso para finalizar. Devemos nos preparar cada vez mais para isso, para proteger cuidar da nossa fé, da nossa vida com Deus, cuidar da nossa casa, cuidar de nossa família e orar e nos preparar, revestir da armadura do Senhor.
Essa casta não se espere senão por oração e jejum. Ou seja, tem coisas que a resposta está em Deus. Deus tem resposta para esses problemas todos, que os homens não têm todas as respostas. Homens grandes, homens inteligentes, homens com muita capacidade, sem dúvida, com certeza, que vem de Deus também, vem tudo de Deus. Mas em Deus está a resposta de todas as coisas. Não esqueça disso, irmão. No teu Deus, o Deus que você ama, e o Deus que você serve, e o Deus que você espera. Então se aproxime de Deus, uma vida espiritual, intimidade, comunhão com o Senhor, cada vez mais, e experimente os milagres de Deus assim, esse Cristo maravilhoso, que tem poder sobre todas as coisas. Não há causa impossível para o Senhor. Como ele diz no versículo 20, nada vos será impossível. Que Deus te abençoe teu coração, fiel, firme no Senhor, crente, esperando, aguardando, confiando no poder de Deus. Poder de Deus, que pode curar, como tem curado quantos milagres temos visto todo dia. Tem poder de curar. A Ele a glória sobre todas as coisas. E pode assim também alcançar seu coração. Eu não sei como é que está a tua vida, meu irmão, claro que não, mas Deus sabe como é que está seu coração nessa noite, teus sentimentos, tuas dores, teus sofrimentos. Que Deus abençoe você. Eu quero trazer a palavra de esperança para você, desse Cristo aqui, o Cristo libertador, Cristo de toda majestade e poder. Ele pode ir socorrer a tua casa, socorrer teu coração, entrar no teu lar e fazer um milagre. Entrar no teu lar e fazer um milagre nessa noite. Creia nisso, amado. Creia de todo o seu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te dê paz, que Deus te dê uma fé mais vibrante, firme no Senhor e uma semana abençoada em sua presença. Fique com Deus. Vamos orar. Querido Deus e Pai Celestial, louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. Que esta palavra encontre lugar no coração das pessoas cansadas e aflitas, diante das suas lutas, das enfermidades, das aflições, das contendas, dos desafios da vida. Que esta palavra traga alento, confiança no Senhor, Pai amado. E haja milagres nessa noite, Pai, já alcançando essas famílias, essas casas, esses irmãos nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia. Concede-se a tua graça, o teu livramento, ó Deus, o teu suprimento. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito repouse sobre o povo do Senhor, espalhado pela face da terra, hoje e para todo o sempre. Amém. Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe.